Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Inoblog. Como todos sabem, eu sou Alexandre Caricati, diretor comercial do Grupo Inover e âncora dos canais aqui do Inoblog. Como eu disse, estamos aqui para uma gravação de mais um Inoblog. E como vocês sabem, a gente procura sempre trazer pessoas bacanas, personalidades, grandes empresários, grandes líderes em seus segmentos para comentar assuntos importantes, assuntos relevantes, e dessa vez não poderia ser diferente. Esse Inoblog, ele é muito especial porque o nosso convidado especial dessa vez é uma pessoa que a gente gosta muito. É um cara 100% do bem, um cara sensacional e um profissional de última qualidade. Por quê? Porque todo mundo passou a admirar muito esse cara, comandando 2 programas de muita audiência na Jovem Pan. Um deles é o Morning Show, outro deles é o 3 em 1. Eu estou falando do Paulo Matias. Paulo, obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço, imagina. É uma honra te receber aqui no Inoblog. O prazer é meu, imagina. Puxa vida, viu? Olha, a gente acompanha muito você, gosta muito do seu trabalho. Muito obrigado. E a gente torce muito para que você prospere cada vez mais. Muito obrigado pela tua presença. Não, imagina, o prazer é meu, Ale, Rino, a todos aqui da Inover. Um prazer enorme estar aqui. E quando o Ale fez o convite, para mim não é convite não, viu, Rino? É convocação aqui. Estamos aqui, firmes e fortes. Que bom, legal. Ótimo. E como o próprio Paulo Matias já cantou a bola, e como sempre eu digo, eu nunca estou sozinho. Ele está sempre aqui e normalmente vocês podem perceber, sempre à minha esquerda. Quem é? Rogério Rino, CEO do Grupo Inover, o grande comandante aí dessas empresas, o cara responsável por muitas realizações que já aconteceram, acontecem e ainda acontecerão. Rinão, obrigado pela tua presença. Obrigado aí, Paulo. Pô, prazer enorme. Te acompanho direto aí de manhã, 3 em 1. Fica lá com o Constantino, hein? Porque no grupo dos patrões a gente fica só mandando umas provocações para o Constantino. Nada Obrigado melhor do aí. que provocar o Constantino. Lógico. Exatamente, né? É aquele tempero, né, bacana aí dos programas, legal. Bom, gente, os nossos convidados aqui devidamente apresentados e eu vou explicar rapidamente para vocês qual é a dinâmica. Como eu falei, a ideia é sempre ter assuntos importantes e relevantes comentados por pessoas bacanas, pessoas de ponta, que com certeza você que está acompanhando quer ouvir e quer prestigiar. Bom, como sempre nós fazemos, são 3 blocos e a gente tem 3 temas muito bacanas. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre qual Brasil encontraremos no próximo ano. Por que a gente está falando isso? Porque o ano de 2020 praticamente acabou, né? Pandemia e toda essa loucura. No segundo bloco, a gente vai falar de um tema muito legal que é home office versus convívio presencial. E aí, qual que vai ser mandatório? Um, outro? Ou será que o caminho será o equilíbrio? E no terceiro bloco, a gente vai fechar com uma visão global de futuro. E aí, o que nos espera? Que mundo nós encontraremos, hein? Mais à frente. Bom, já fizemos as devidas apresentações, já cantamos a bola dos temas e vamos iniciar aí, antes mesmo de fazer aí o primeiro tema, Paulo, eu acho que, de novo, a gente está muito feliz de ter a sua presença e eu sei que muita gente já te conhece. Né, já te acompanha, já virou teu fã, teus stories lá bomba, seus canais, todas as tuas postagens, o Twitter. Fala pra gente assim, muito resumidamente, faz uma linha do tempo para quem de repente não conhece toda a sua história, acaba conhecendo hoje mais o Paulo Matias só da Jovem Pan, do que você já fez, de todas as suas realizações, até chegar no momento atual que você está. Bom, Ali, primeiro, quando eu falo a minha idade para as pessoas, todo mundo acha que é mentira, né? Mas é verdade. Depois eu mostro até meu RG, eu tenho 29 anos de idade. Caramba! E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tive algumas passagens na área pública, já tive a oportunidade de ser subprefeito de Pinheiros, para vocês terem uma ideia, que foi um baita desafio para mim, me engrandeceu pra caramba, ganhei uma baita de uma experiência, uma subprefeitura difícil, complicada, complexa. Eu dizia na época que eu era subprefeito de Pinheiros que enquanto não tem calçada no Itaim Paulista e se discute ter ou não calçada, Pinheiros está num outro estágio, um outro patamar, porque discute se a calçada é de mármore ou não, né? Nossa. A exigência do pagador de imposto aqui desta região, da região mais abastada da cidade, era muito grande. E eu fui subprefeito logo depois da época da gestão do PT, né? Logo depois da gestão Fernando Haddad. Então, eu tive a oportunidade de ver uma
a subprefeitura aparelhada, devastada, completamente utilizada aí pelos famosos companheiros, né? E eu vi mesmo na prática o que é isso. Sou pai, tenho uma filha de 1 ano e 3 meses chamada Helena, quero ter mais um. Que aliás é uma graça, ela é muito fofa, linda, viu? Linda, faz um baita Parabéns. sucesso, maravilhosa. Vai ser corintiana, embora minha esposa seja palmeirense, mas eu já tá tudo certo já. Tenho brigado um pouco com meu sogro, mas eu prometi que isso aí perante o meu pai não vai ser aceito, né? Quero ter mais um filho, meu sonho sempre foi ter um casal de menino, menina, né? Porque hoje em dia a gente tem que explicar isso, infelizmente, né? É verdade. E vai se chamar Francisco, já está também tudo certo, tudo organizado. Que legal. E sou empreendedor, também tenho uma empresa, tenho uma das maiores empresas hoje no ramo de jardins verticais, não sei se vocês já ouviram falar, Muda Vertical. Que legal. Uma empresa fundada em 2017 por mim e por outros 2 sócios. E é uma empresa que bombou, assim, explodiu, teve um crescimento de quase 700% nos 2 primeiros anos. Saímos do nada e hoje a gente atende todo o Brasil, tem uma baita de uma infraestrutura legal, uma empresa sediada ali no Alto de Pinheiros e a gente está muito feliz aí com todo o trabalho e é um ramo diferente. Eu particularmente gosto muito de jardins verticais preservados, naturais e tal, uma coisa que realmente está na tendência. E esse ano acabei caindo, na verdade, né? Contar a história para vocês, eu literalmente caí no meio da Jovem Pan, porque não sei se vocês se lembram, mas em março desse ano o Vila saiu da Jovem Pan. Teve aí uma desavença com o Constantino à época e tal, e também a própria audiência acho que estava um pouco insatisfeita e tal com o Marco Antônio Vila, ele acabou optando por sair da Jovem Pan e houve um espaço, um buraco ali aberto no Jornal da Manhã. E o Jornal da Manhã, o jornal mais ouvido, assistido, é o jornal do rádio brasileiro, é o Jornal da Manhã. Lá a gente passa de mais de 210 mil ouvintes um minuto. Né? Uma grande audiência. Explosão ali. Eu acho que são poucos os programas que fazem parte do dia a dia do cidadão brasileiro. Eu acho que o Jornal da Manhã ele faz parte, né? Até por ser rádio, quando a pessoa ela acorda, entra no carro, pega um ônibus para ir trabalhar, ela está sintonizada naquilo, e aquilo é sempre um horário, né, das 6 às 10 da manhã, que a pessoa está literalmente se locomovendo, né, se transportando de alguma maneira. Eu fui para o Jornal da Manhã, o Tutinho um dia me ligou, falou, você não quer comentar, fazer um teste e tal, não sei o quê? Eu falei, nunca fiz isso na vida e tal, eu tinha uma atuação política tal, sempre fui envolvido e tal. E aí eu falei, beleza, vou lá, vou topar e tal. E fui. Aí entrei no Jornal da Manhã. Aí passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 2 meses e tal. O Silvio Navarro, que apresentava o Pingos nos Is, acabou saindo da Jovem Pan e o Vitor Brown, que apresentava o 3 em 1, foi colocado no Pingos nos Is. E aí abriu o buraco do 3 em 1 na apresentação. E aí o Tutinha pegou o telefone e falou, olha, você não quer apresentar o 3 em 1? Então eu falei, olha, também nunca fiz isso da vida e tal. E comecei a apresentar o 3 em 1. Então eu estava fazendo Jornal da Manhã e 3 em 1. E aí passou mais umas 2 ou 3 semanas, o Edgar Piccolo, que era o apresentador do Morning Show antes de mim, também acabou saindo lá da rádio, enfim. E aí abriu um espaço no Morning Show e tornou a pegar o telefone, a direção, me ligar e falar, você não quer assumir o Morning Show temporariamente? Sempre foi com o temporariamente. Pelo menos 1 semana, 2 semanas você fica lá e tal. Não, e só pra gente, sei lá, na época estavam discutindo trazer o Brito Júnior, o Marcelo Taz, sabe? Grandes nomes da TV e tal. Aí eu falei, bom, estamos aqui quase 6 meses depois e acho que deu super certo. Estou fazendo os 2 programas, acabei saindo do Jornal da Manhã durante a semana porque eu realmente não conseguia dar conta. O Jornal da Manhã você tem que acordar 4h30 da manhã, ler todos os jornais antes e tal, fazer o jornal, o Morning Show, o 3 em 1, é um negócio... puxado, né? Não, e assim, eu acho que existe uma coisa na audiência que é o desgaste, né? Você desgasta a imagem, fica muito repetitivo e não fica uma coisa bacana para todos. É importante você ter o seu momento ali. E aí
resolvi assumir a bronca, assumimos o Morning Show, um programa que tinha uma audiência em queda, em absoluta queda, um público que sempre foi do Morning Show, que abandonou o Morning Show por desgastes ali, talvez o clima interno da bancada, algo que transmitisse isso para a audiência de alguma maneira, e as pessoas foram saindo, e acabou ficando um programa um pouco esquecido ali também, né? E aí a gente entrou, eu entrei com muita desconfiança, aquela coisa, eu também nunca tinha feito isso da vida e tal, e eu acho que a gente foi conseguindo ao longo do tempo ir acalmando os ânimos ali e criando uma energia que fosse propícia a ter uma ampliação significativa de audiência, né? A gente quase triplicou a audiência do Morning Show hoje. Caramba, hein? E eu acho que isso se deve também à bancada que a gente conseguiu montar. Trouxemos o Joel Pinheiro, que é um cara que diverge bastante dos valores conservadores e tal, mas é um cara que consegue sentar na mesa para dialogar, né? Eu acho que as pessoas estavam querendo o diálogo, alguma coisa que não fosse apenas a treta pela treta, a briga, a confusão e tal. Eu e o Adriles, quando a gente almoça, a gente sempre conversa que a treta ela é muito positiva, né? Mas ela é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A treta todo dia, a briga todo dia, fica uma coisa maçante, né? E aí tô lá no Morning Show, fazendo o programa, apresentando, sendo âncora do programa, e o 3 em 1, administrando ali as falas do Josias, da Thaís Oyama, do Rodrigo Constantino, que são 3 jornalistas o Constantino é economista, mas o Josias e a Thaís são jornalistas de décadas, aí, sei lá quantos anos a experiência de um Josias, que foi inclusive, acho que diretor da Folha de São Paulo, a Thaís Oyama, que foi diretora da Veja, e o Constantino, que, é o CEO das redes sociais, né? Eu sempre falo o seguinte, eu falo pro Constantino que eu, quando quero saber alguma coisa, eu não vou para jornal nenhum, eu vou pro Twitter dele ver o que está acontecendo, porque eu sei que ele é mais rápido do que qualquer outro, né? Então é isso, é esse meu desafio hoje, e eu me achei na área da comunicação, estou muito feliz, realizado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na área pública, e a área pública você tem o poder da caneta, né? O poder da caneta ele é limitado. E hoje eu testo o poder do microfone. E o poder do microfone é um poder, assim... É verdade. Muito superior ao da caneta. Se as pessoas acham que quem tem a caneta é quem manda, eu acho que não. Quando você mexe com o poder cultural, aí a coisa... E a ferramenta da comunicação ela é muito importante, né, Paulo? E a gente busca trazer a verdade ali, né? Eu sou um cara conservador nos costumes, sou um cara que defende políticas liberais na economia e não me digo imparcial, eu detesto essa coisa, né? É preciso saber diferenciar imparcialidade do bom debate, um debate que seja democrático, né? Você pode muito bem mediar um debate tendo lá a sua visão. O problema, e eu sempre digo isso, os imparciais são os mais perigosos, né? É verdade. Porque aquele cara que não, imagina, eu tô acima disso, tá? Mas na realidade ele já demonstrou o lado dele há muito tempo, né? Que legal. Não, e assim, é bacana ouvir a tua história e principalmente essa parte final aí do teu relato, né? Que assim, nem sempre a gente tem aquele objetivo claro de atingir determinado resultado, mas de repente esse resultado vem com uma surpresa e você se revelou aí um excelente apresentador, um excelente comunicador. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida e assim, estou muito feliz, quero seguir nessa carreira, quero me aprimorar mais e assim, aprendendo a cada dia, né? Eu acho que a vida é um aprendizado e essa área é uma área de eterno aprendizado, porque a audiência, ela é muito, eu costumo dizer, ela é muito maluca, né? Você não consegue entender direito como é que você consegue dar audiência. Às vezes você acha que tem que estar tudo bonitinho, lá certinho. Então, na realidade, não é nada disso. Na realidade, é uma frase distorcida que você falou, que as pessoas gostaram e tal. É um convidado maluco que você trouxe. É um Adriles falando do Suécia querido. Pra vocês terem uma ideia, já tiraram até os meus 30 segundos Adriles, já virou meme, não sei em quantos tweets e tal. Eu falo 30 segundos, pô, mas 30 segundos? Como é que eu nunca fiz? Eu falei 30 segundos Adriles, eu nunca imaginei que esses 30 segundos ia virar meme. Tipo, eu não fiz pensando nisso. Então, é muito maluco, mas eu tô adorando. Que legal. Não, prova que você tem mais do que capacidade, a gente te acompanha, eu te acompanho muito, me espelho muito também em você. Assim como você, eu também acabei me tornando comunicador aqui do canal do Inoblog. Devo muito a esse cara que está aqui, Rogério Rino, que confiou muito em mim, na minha capacidade, falou, acho que você pode fazer esse trabalho muito bem feito e acho que a gente está indo por um bom caminho, né, Rinão?
Bom, Paulo, obrigado por ter dividido com a gente aí a tua linha do tempo, né? E sem mais delongas, vamos já pegar aqui o esquema do primeiro bloco, Paulo. A gente tem uma provocação aqui muito legal. Em 3 meses praticamente, de 3 a 4 meses, 2021 estará aí. Qual Brasil encontraremos no ano que vem? Será que vai ser um Brasil mais alegre, um Brasil mais amargo? Que Brasil é esse que você acha que a gente vai encontrar no ano que vem? E é legal falar isso pelo seguinte, todo mundo hoje comenta muito sobre política e economia, você mais até do que nunca, né, Paulo? Que está todo dia muito em cima das notícias da última hora, enfim, mas pouco se fala de quais são os resultados, os impactos diretos e indiretos da política e da economia. E isso impacta diretamente de qual é esse país que a gente vai encontrar o ano que vem. E aí, o que você acha? Putz, Ale, eu acho que a gente vai encontrar um país, em primeiro lugar, endividado, né? Porque do jeito que nós tivemos que gastar com a pandemia nesse ano, vai demorar alguns bons anos para a gente conseguir chegar ao patamar que a gente tinha, né? Só de auxílio emergencial, um custo de mais de 50 bilhões de reais por mês. É inimaginável a gente pensar, cogitar que uma saúde financeira de uma nação consiga sobreviver com isso, né? Então, acho que, em primeiro lugar, nós vamos encontrar um país endividado. Em segundo lugar, nós precisamos, aí não é uma questão de querer, não querer, é uma questão de necessidade. Nós precisamos encontrar um país em reforma. E quando eu me refiro a um país em reforma, eu me refiro de um Congresso Nacional botando para valer as questões que precisam ser votadas, não é discutindo ou não fake news, esses chantilis aí de bolo, não, eu quero discutir a massa do bolo, né? É reforma administrativa, reforma tributária, nós vamos ter que estar debruçados sobre isso e as coisas vão ter que estar acontecendo. Eu junto com o Constantino, Josias e a Thaís, na última sexta-feira, se eu não estou enganado, ou na outra, a gente entrevistou o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara Federal, né? Líder do PP, do governo Bolsonaro. E ele cravou ali, falou, até 31 de dezembro está aprovada essa reforma administrativa. Essa reforma administrativa não é a menina dos olhos que a gente queria? Não é a minha, não sei se é a de vocês, eu queria muito mais do que isso. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente constatar aqui é que não adianta nada você querer aprovar uma coisa se os 513 lá e os 81 senadores não quiserem. Então precisa ser alguma coisa que seja plausível. Eu fiz um tweet esses dias falando o seguinte, se o governo Bolsonaro conseguir aprovar a reforma administrativa do jeito que ele encaminhou, uma reforma administrativa tímida, né, amena, que não mexe nos atuais servidores e tal, se eles conseguirem fazer isso apenas para os futuros, já vão ter feito mais do que todos os governos anteriores. Isso é verdade. Todos, porque ninguém mexeu nisso. Ninguém chegou e falou, olha, a partir de agora acabou a estabilidade para servidor público. Ninguém fez isso. Então, assim, é um ponto extremamente positivo. Então, acho que em 2021, a tua pergunta, como é que o Brasil vai estar? Eu espero, é meu desejo e é a necessidade. Nós precisamos estar debruçados nas reformas, o governo precisa estar focado nisso, o cidadão está ávido por isso, que precisa ver o país retornar, o mercado está aguardando isso de todas as maneiras, né? As sinalizações que o Paulo Guedes e o Bolsonaro dão é o que direciona o mercado brasileiro. Então nós precisamos ter direções positivas, né? O negócio precisa vir a acontecer de alguma maneira. Espero ter um 2021 sem máscara, porque eu, vou ser sincero com vocês, eu não aguento mais esse negócio. Acho que ninguém aguenta mais, né, Paulo? Negócio chato. Puxa eu estou vida. cumprindo até por um senso coletivista que eu acho que é importante a gente ter. Mas eu sou ser humano, vocês são ser humano, é um saco. Deixa a gente sufocado. Eu corro todo dia, né? É um negócio assim horrível. Não, é incômodo. Então, assim, eu espero 2021 a gente não estar com a máscara. Agora, eu espero 2021 a gente ter acesso a uma vacina que seja uma vacina segura. Esses dias, eu nem sei quando que vai ser vinculado esse vídeo, mas há pouco tempo a Universidade de Oxford, a AstraZeneca, registrou que suspendeu os testes em relação à vacina de coronavírus. Todo mundo chegou e falou o seguinte, nossa, mas é um balde de água fria isso. Putz, como é que pode? A gente estava na expectativa e tal. Eu já vi por outro lado. Eu não achei ruim isso. Eu achei muito bom que foi suspenso os testes dessa vacina. Sabem por quê? Porque transmite segurança para as pessoas.
Eu quero tomar uma vacina que me dê segurança, que eu saiba a procedência, que eu saiba de onde vem, se foi testado, se não foi testado. Eu não quero tomar vacina russa, que a gente não sabe nem quantos testes ela passou e saiu do nada e de repente está na minha casa para minha filha tomar. É isso aí. Eu não quero tomar uma vacina chinesa que qualquer dado que vem de uma ditadura que controla a mídia, controla o opositor, tem partido único, é repressora, vai fornecer para as pessoas. O que as pessoas chegam e falam é o seguinte, não, porque a China revelou isso. Revelou o quê? Quem é que vai acreditar naquilo? Então, assim, eu fiquei feliz de ter algo sério sendo feito, no caso da AstraZeneca com a vacinação, que foi suspensa por ter algum tipo de problema ali. Eu fico imaginando se esses testes fossem na China, a gente nem saberia se foi suspenso, se não foi suspenso, enfim. Mas eu fiquei muito feliz e eu acho que é importante a gente fazer algumas comparações aqui, né? O mundo todo está muito, né, na correria, querendo de todas as formas que essa vacina saia logo. E tá certo, tá todo mundo, de saco cheio, a gente quer resolver. Só que se a gente for analisar, por exemplo, a vacina da malária, demorou 5 anos para ficar pronta. Não é... Vacina, 6 meses, está tudo resolvido, o negócio não é tão complexo. Rápido quanto a gente gostaria. Então, assim, né? Eu fiquei feliz por esse, lógico que eu queria que fosse mais rápido e tal, mas me dá mais segurança ainda de ter a certeza que tem gente séria ali cuidando de uma vacina, que não é um negócio que uma ditadura cria um vírus, depois comercializa uma vacina e aí coloca aquele ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, querendo analisar se essa nação tem algum tipo de interesse em tudo isso que a gente está vivendo, está passando. Então, assim, eu fiquei realmente satisfeito com isso. E acho que mostrou uma credibilidade. Então, eu espero que 2021, respondendo a tua pergunta, seja um ano que a gente possa deixar de usar a máscara, essa vacina realmente saia e a gente veja o Brasil sendo reformado. Porque se nós não tivermos nem vacina e o Brasil ficar nessa lenga-lenga que está em relação à reforma administrativa, reforma tributária, aí, meus amigos, aí a gente não vai passar por bons momentos, não, podem ter certeza. Legal, bacana. Eu acho que você conseguiu sintetizar muita coisa importante aí acerca do que a gente pode encontrar lá na frente. E o que é curioso de dizer é o seguinte, esse ano todo mundo esperava que seria o ano que o Brasil ia bombar, né? Ninguém imaginava que viria uma pandemia pela frente, né, Rino? E é importante ouvir de você também, além de ser o grande comandante, aí, o CEO do grupo, ser empreendedor também, né, ser um empresário, né? O que você pensa aí? Qual é o Brasil que você acha que você vai encontrar, hein? Então, olhando, eu vejo assim, esse ano foi um ano de uma histeria. Porque doenças existem, vão existir, existiram desde a época medieval, existem hoje, existirão no futuro, de formas diversas. E eu lembro de uma frase do Constantino, nas primeiras semanas da histeria, ele falou assim, vamos tirar as crianças da sala de debate. Infelizmente, a questão da rede social colocou todo mundo para debater tudo. E todo mundo ficou analisando curva de vírus, sem nunca ter visto uma curva de vírus. Assim como se alguém sentar na minha posição como empresário, se for em alguns momentos olhar o caixa da empresa e falar, cara, ferrou, né? E agora? Né? Investe, não investe? Então, assim, um monte de pitaqueiro mesmo, né? E aí, lógico, oportunismos também, não vamos ser ingênuos que nesse jogo mundial aí, como você falou, Paulo, quem vai confiar nos dados da China, né? Cara, tem mais de 1 bilhão e poucos de chineses e o índice dos caras lá embaixo. Não dá para confiar, os caras trancafeiam o nego lá, até trabalho escravo existe na China que a gente sabe. Então, assim, foi um ano da histeria, né? É um ano da histeria que jogou o mundo, e principalmente aí no nosso caso o Brasil, inclusive, num nível de umas loucuras. E nós começamos a descobrir, caiu a máscara de muitos caras. Muitos desses ditadorzinhos apareceram, caíram as máscaras deles, impuseram ações extremamente esdrúxulas para a população, né? Desde tirar uma mulher de uma praça, bater em banhista, né? Achando que isso aí vai salvar alguma coisa. Quando a gente tem que sempre lembrar, como todo mundo, né? Doutrinado, inclusive, em ver isso aí, que era a rota, né? Que era achatar a curva, para quê? Né? No questão do isolamento, de você poder garantir que o sistema de saúde não colapsasse. Só isso.
Nós nunca vamos ter um sistema de saúde, nem no Brasil, nem no mundo, onde tem a taxa de UTI, né, com 0% de ocupação. Não existe isso. Isso aí é uma esquizofrenia total, uma mente totalmente histérica na cabeça das pessoas. Então, testou-se um nível exacerbado de um desejo assim quase louco de pessoas que não sentem, não conhecem, jogaram bolinha de gude no carpete. Né? Para quem é da minha época, né? O Paulão está com 29, eu estou com 51, né? Cara, assim, não sentiram nunca pegaram na enxada, né? Não sabem o que é realmente a vida, a vida demanda risco, como diz o Zé Maria Trindade. Cara, você tem que saber que está arriscado a tudo, você pode tropeçar, você pode sofrer um assalto, você pode bater o carro. Então, 2021, resumindo, na minha visão, é o momento da verdade. É o momento onde não vai mais dar para ficar, lockdown, tal, curva de 28 dias, tanta continha aí você senta no restaurante, você pode sentar em 4 pessoas sem máscara, mas aí até o buffet você tem que botar máscara. É uma hipocrisia, né? Que nem você falou, a máscara também, cara, sincero, está muito nítido que a gente, para sobreviver a essa pandemia, tem que ter imunidade alta, saúde, como qualquer outro tipo de... Então, assim, a politização foi o desastre de 2020 e 2021 ela vai forçar a verdade, porque vai aparecer a conta de 2020. Cara, eu tenho pena dos comerciantes, eu tenho pena dos donos de restaurantes. Muitos que estão abertos estão quebrados. Vão fechar depois do Natal, pode ter certeza, porque vai pagar o 13º salário, dançou, não gera resultado com o que está tendo de retorno aí do ponto de vista de, que eu diria assim, faturamento mês nesse momento. Então, 2021, a população, o comércio vai forçar muito as reformas. Eu acredito muito nessas questões, eu sou otimista, eu acho que vai tirar essa máscara desse, né, papo muito assim elitista, né, de achar que a vida, né, olha, os caras de direita são os mauzinhos, os caras de esquerda são os bonzinhos em relação à população. Não tem essa. A gente tem que olhar o que é bom para o ser humano, para o planeta, para o nosso país. Então eu vejo o seguinte, o Brasil vai entrar num momento da verdade. É um momento onde a gente vai realmente ter algo diferenciado. E tem um ditado popular que para mim resume tudo isso, que é a necessidade de fazer o sapo pular cerca. Vai ser um momento onde o nosso sapo Brasil vai pular cerca, e eu aposto muito no que o Paulo Guedes fala. Nós vamos dar exemplo para o mundo. Nós vamos virar muito jogo. Eu sou muito otimista nisso, mas vai doer. Eu não tenho dúvida que isso é, porque a conta vai chegar forte, porque em dezembro acaba o auxílio, acabou. Esse pessoal, classe baixa renda, aumentou a renda deles, assim, abruptamente. Tanto é que o índice de venda de materiais de construção cresceu, as pessoas estão reformando casa de classe baixa renda. Janeiro acabou. Acabou. Janeiro, fevereiro, março, e aí? Vai dar dor de barriga. Então vai acelerar os processos de mudança. Então eu acho que vai ser um ano mais produtivo. Esse foi um ano, cara, para quem quer produzir, para quem gosta de ver as coisas acontecerem, assim, um ano frustrante. Onde você tem, infelizmente, muita pessoa que não tem condição de gerenciar ou de mascar chiclete e subir escada ao mesmo tempo, tomando decisões de, só pode abrir o comércio das 18 até as 22, né? Quando, assim, bota a regra básica, o distanciamento social e, cara, as questões de como você tem que manter a sua higiene. E boa, o resto, cara, é consequência. Então, 2021 vai ser um ano que a gente vai ver começar a máquina a voltar. Eu acredito que o Brasil se movimenta. Vamos torcer para isso, né? Eu acho que é muito importante, né? E ficaram duas coisas muito fortes aqui para mim, né? Você dizer que o ano que vem vai ser a hora da verdade, né? E você também ter chamado a questão aí da politização, da polarização, né? E tem uma analogia que eu gosto muito, Paulo, que diz o seguinte, esse momento que a politização permeou absolutamente tudo e todos os debates, todas as conversas, né? E essa analogia diz o seguinte, cara, ao invés de você ser do lado de lá ou do lado de cá, vamos ser do lado de dentro do Brasil, né? Não é uma utopia, de repente, você imaginar um momento em que todos se unam em prol de objetivos comuns a todos e não tão simplesmente ficar defendendo bandeira de X ou de Y, né, Paulo? Acho que a união ainda pode ser a força, embora seja um chavão, mas pode de fato acontecer, né? É só a gente parar de ficar brigando por interesses próprios e pensar no interesse comum a todos, não é verdade? O brasileiro nunca foi muito
ligado nisso, né? Eu costumo dizer que aqui não é o país do juntos somos fortes, né? Verdade, aqui é o país do cada um por si, né, meu amigo? Aqui é cada um por si, o povo sempre foi criado assim, com essa visão, e uma coisa de salvador da pátria sempre teve presente, né, aqui, né, aquela coisa da dependência de uma pessoa, da dependência de... o povo, infelizmente, o povo brasileiro foi criado dessa maneira, e acho que os governos lulopetistas têm muita responsabilidade nisso, né, daquela coisa de eu vou salvar vocês, calma, verdade, sou eu, cara, aquela coisa toda... que aí o povo viu que, na realidade, isso não acontece mesmo. Eu acho que é por isso que, inclusive, políticas econômicas liberais ganharam força, né? A autonomia maior ao cidadão, de ter o poder de decisão, de realmente poder fazer as coisas. Agora, como o Rino bem disse, é o ano da verdade mesmo, 2021, porque se não for, nós vamos ficar em quarentena até o próximo eternamente, Natal. Não dá, né, pô? Sim, não tem como, né? Assim, realmente, posso até acreditar nas boas intenções em relação a isso e tal, mas existe um poço enorme entre a boa intenção e a realidade. A realidade é outra, né? E acho que ele colocou muito bem a questão da hipocrisia, né? Aliás, várias e várias hipocrisias, daquela coisa de você não poder sentar num restaurante com uma outra pessoa ao lado, mas ao mesmo tempo pode ir na frente, mas se tiver a 3 metros, e aí quem é que vai... Sabe, é uma coisa assim que você olha e você fala, não, tudo bem, a gente entende, tudo isso é uma precaução e tal, mas não funciona, né? Então, meu amigo, lave suas mãos, use máscara. Eu acho que a máscara é importante. Eu falei que, eu tô cansado de usar máscara e tal, mas eu não vejo problema nenhum se nós estivéssemos sem quarentena e tivéssemos com a vida normal, usando a máscara até que saia a vacina, porque é de uma hipocrisia absurda. Eu não consegui ainda entender, não entra na minha cabeça. A gente vê a cena de praias absolutamente lotadas, de gente sem máscara e as escolas vazias e fechadas. Eu não consigo, ninguém ainda me apresentou um argumento que seja plausível de dizer, não, as crianças estão seguras desta maneira. Mas peraí, sabe, o caos virá lá na frente, não é agora. Agora nós não estamos sentindo nada, porque a defasagem no aprendizado, que já é ruim das crianças brasileiras, vai ser sentida daqui a 10 anos, 5 anos, vocês vão ver. Assim, é desolador. Eu tenho uma filha, como eu falei para vocês, de 1 ano e 3 meses. Queria começar a colocá-la na escola. Estou repensando, você vê, né? Porque, imagina, colocar na escola para quê? Para minha filhinha de 1 ano e pouco ter aula online? Não faz sentido. Fazer uma brincadeira na webcam. Não tem como, né? Não faz o menor sentido isso. Então, assim, é uma situação difícil e eu acho que vai ter que acabar isso. É exatamente como ele falou, vai ter que acabar. Não vai rolar mais, vamos botar máscara, álcool gel no bolso e pé na estrada. E toca a vida, né? Fazer. Não tem o que falar, né? Legal. Bom, acho que assim, para um primeiro bloco, estou super satisfeito. Né? Uma coisa que é também um sintoma de tudo isso que aconteceu é o fato das pessoas se isolarem em casa. Portanto, a realidade do home office se transformou absurdamente e essa questão do home office ou trabalho presencial, convívio presencial, qual que é o mais importante? A gente não sabe. Vamos debater agora no próximo bloco e vai ser o assunto do nosso segundo bate-papo. Então, você que acompanhou até agora, fica com a gente e acompanha o segundo bloco dessa conversa. Um grande abraço e até lá.